Olá, tudo bem? Este é o projeto Práticas Inovadoras de Ensino em Engenharia. Segue a videoaula com exercícios da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação. Divirta-se! Questão 33. Analise o algoritmo abaixo. Então, aqui nós temos um algoritmo, linguagem Scilab, para manipular um vetor. Bom, vejamos então o que o exercício pede. Após o fim da execução do algoritmo acima, as seguintes afirmativas sobre o conteúdo do vetor são feitas. Então, tem aqui alternativas, várias afirmativas, e a questão traz algumas afirmativas para verificar se as afirmativas estão corretas, são verdadeiras. Bom, o primeiro passo, então, é entender o que o algoritmo faz, como que ele manipula esse vetor aqui dado no início. Então, esse é um vetor de 10 posições, ou seja, contém 10 elementos. Para manipular um vetor, passar por todas as posições do vetor, eu preciso de uma estrutura de repetição. Aqui o algoritmo está usando o for. Então, ele vai percorrer o vetor da seguinte forma. Variável de controle, ou variável vai controlar o índice, vai de 1 até 10, meu vetor tem 10 posições. O algoritmo ele traz uma outra estrutura de repetição, um outro for interno, agora o for com a variável de controle j, também percorrendo o vetor na posição de 1 até 10. A ideia aqui da estrutura de repetição, uma estrutura de repetição dentro da outra, vai fazer com que, dado cada posição do vetor ou cada elemento do vetor, ele vai percorrer o vetor novamente. Então, a ideia aqui é que enquanto o i tiver o índice 1, por exemplo, ele vai percorrer o vetor, todo o vetor, uma segunda vez, usando o índice j. Então, se eu tiver nesse elemento, na primeira repetição, ele vai percorrer todo o vetor. Então, fixa a posição 1, percorre por meio do segundo for, a posição 1 de novo, a posição 2, 3, 4, 5, 6, até a posição 10 do vetor. Então, para cada elemento do vetor, ele varre o vetor uma segunda vez. Então, por isso que eu tenho uma estrutura de repetição dentro da outra. Bom, e aí, nós temos condições para verificar os elementos desse vetor. Então, veja bem, aqui nós temos um if. If i for igual a j, ou seja, se o índice for igual, então o algoritmo pede para incrementar uma unidade ao elemento do vetor. Então, o próprio vetor vai receber o seu elemento incrementado de uma unidade. Agora, se o índice i for menor do que j, eu vou diminuir uma unidade ao elemento do vetor. Agora, se o i for maior do que j, eu vou incrementar 2 unidades, ou incrementar 2 ao elemento do vetor. Então, funciona assim. Para cada posição no vetor, ele vai percorrer o vetor uma segunda vez, verificando se o índice i é igual ao índice j. Então, ele vai fixar i, percorre j e verifica se i é igual ou se i é maior ou menor. Então, vejamos aqui. Vamos simular o funcionamento desse algoritmo. I vai de 1 até 10. Então, i vale 1, começa do 1. Na posição 1, qual que é o elemento da posição 1? Neste caso aqui, o elemento é 1. O elemento 1 está na posição 1. Então, i vai valer 1, ou seja, posição 1.
E ele entra na segunda estrutura de repetição, J vai também começar de 1 até 10. Então, fixou o primeiro índice aqui, ele vai percorrer o vetor e vai verificar. J vai valer 1, depois 2, 3, 4, até o índice 10. Então, ele vai comparando I e o J. Se o I for igual a J, aumenta 1. Se for menor, diminui 1. Se for maior, ele aumenta 2. Então, veja bem, na primeira verificação aqui, ele vai ver o I é igual a J? Sim, I vale 1 e J também vale 1. Então, eles são iguais. Então, ele vai cair nesta condição aqui, ó, dentro da estrutura de repetição para o J. Então, ele verifica aqui. I é igual a J. Então, ele aumenta uma unidade a quem? Ao elemento do vetor. Então, 1 mais 1, o elemento do vetor passa a valer quem? Passa a valer 2. Então, aqui o elemento do vetor passa a valer 2. E quando o segundo for percorre os demais elementos do vetor, ele sempre vai ser menor. O I sempre vai ser menor do que o J. Então, ele vai cair nesta condição aqui. Sendo menor, ele vai decrementar uma unidade do elemento do vetor. Então, aqui, eu somei uma unidade para o índice igual, IJ. Então, 1 mais 1, 2. Aqui eu vou decrementar para todas as demais posições do vetor, decrementar uma unidade. Então, I, 1 mais 1, 2. Decremento uma unidade do elemento do vetor, então estou decrementando aqui quem? 9. 2 menos 9, então passa a valer 7, primeiro elemento do vetor. Menos 7, então 2 menos 9 menos 7. Então, a afirmativa 1 está correta. Ó. A posição 1 do vetor é igual a menos 7. Vejamos a outra afirmativa aqui. A posição 6 do vetor é igual a 13. Posição 6. Na posição 6, o I vai ser igual ao J. Então, quando o I for igual a J, ele vai fazer o quê? Incrementar uma unidade ao elemento do vetor. Quem é o elemento do vetor? É 6. 6 mais 1, então passa a valer 7. Se eu andei para a direita, ele decrementa uma unidade, então menos 1. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, 7 menos 4, então fica valendo 3. Se eu ando para a esquerda, eu estou aumentando 2 unidades. A cada passo, 2 unidades. Então, vale 3. 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2, 11, mais 2, 13. Então, a afirmativa 2 aqui também está correta. Na posição 6, o vetor é igual a 13. Então, a afirmativa 2 está correta. Vejamos, então, a alternativa 3. Na posição 10 do vetor é igual a 29. Bom, vejamos aqui. Posição 10 do vetor. Posição 10, o elemento aqui é 10. Na posição 10 do vetor, o I vai ser igual a J. Então, ele vai incrementar uma unidade ao elemento do vetor. Então, o elemento do vetor é 10, mais 1 passa a valer 11. E ele vai só olhar para a esquerda, onde todos os elementos, todos os índices, o I sempre vai ser maior do que J.
Então, nesse caso aqui, eu vou acrescentar 2 unidades. Então, olha, eu estou com o valor de 11, então ele passa a valer 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 e 29. Então, olha, na posição 10 do vetor, o elemento passa a valer 29. Então, também a afirmativa 3 está correta. Vamos analisar as alternativas, então. 1 e 2 são corretas. A 3 também é correta. Alternativa B, 2 e 3 são verdadeiras. Então, a 1 também é verdadeira. Alternativa C, 1 e 3 são verdadeiras. A 2 também. E a letra D, 1, 2 e 3 são verdadeiras. Resposta correta para esse exercício, para essa questão, é a alternativa D.